No dia 31 de outubro se comemora o Halloween, mais conhecido no Brasil como o Dia das Bruxas. A tradição é mais comum em países de língua inglesa, principalmente nos Estados Unidos, mas já tem adeptos por aqui também. Como é uma época em que as discussões sobre temas misteriosos ganham força, o nosso entrevistado do Abre Aspas não poderia ser outro. Ele é jornalista, pesquisador e autor de 3 livros sobre assombrações que povoam o imaginário dos recifenses. Você é um dos criadores do site Recife Assombrado, que este ano completa 14 anos no ar. De onde vem a inspiração para falar sobre essas assombrações em torno do Recife? E elas existem mesmo? Toda vez que eu vou a uma entrevista, então eu vou numa palestra, o pessoal me pergunta isso, rapaz, e a assombração existe mesmo? Eu digo, olha, a minha resposta é sempre a mesma, assim. Existe assombração porque as pessoas acreditam nela, né? Então eu sempre, nesse tempo de pesquisa, eu sempre conversei com muitas pessoas que disseram, eu vi a comadre Fulozinha, eu vi um lobisomem, eu vi um fantasma, né? Então isso é muito forte na cabeça das pessoas. A realidade é feita pelas nossas crenças, né? Então, a partir disso, eu acredito piamente que existem as assombrações, embora eu mesmo nunca tenha visto, né? Agora, a inspiração para criar o site veio do livro de Gilberto Freire, Assombrações de Recife Velho, né? Que isso, assim, foi na década de 90, um amigo meu, um querido amigo, assim, a gente sempre gostou muito de ler, né? Sempre tivemos esse hábito, assim, gostavam das coisas de Pernambuco. E ele falou, olha, tem um livro de Gilberto Freire chamado Assombrações de Recife Velho que fala histórias de fantasmas do Recife. Você já ouviu falar nisso? Eu digo, não, porque eu conhecia Casa Grande Senzala, Sobrados e Mucambos, os livros mais comuns de Gilberto, né? Aí ele tinha esse livro que na época estava fora de catálogo, assim, era um livro raro, né? Agora não, que você encontra na livraria. E me emprestou. E eu li e fiquei fascinado, assim, por aquilo ali. Disse, rapaz, o Recife tem tanta história assim. Aí, lendo o próprio livro, eu percebi o seguinte, a obra tinha sido escrita na década de 50, a partir de uma pesquisa feita na década de 20, quando o Gilberto era diretor de um jornal. Então, ele nomeou um jornalista para fazer uma pesquisa sobre as histórias da assombração. Inclusive, esse era um repórter policial muito conhecido, chamado Oscar Melo, né? E ele fez essa pesquisa, foi publicada na época no jornal e depois transformou-se em livro. Aí eu fiquei pensando, rapaz, esse tempo todinho, outras histórias de assombração surgiram, né, no Recife, né? Principalmente, assim, eu que fui criança, assim, na década de 70, teve, por exemplo, o famosíssimo boato da perna cabeluda, né? Aí eu digo, rapaz, isso merece ser resgatado. E daí é que veio a ideia de fazer um site, né? Que começou em 2000 e até hoje a gente não para de contar a história da assombração. E o que é o site Recife Assombrado? Pronto, surgiu justamente dessa ideia, né, da preservação. Ele começou reunindo as histórias, né, que é o nosso primeiro interesse, porque não sou só eu que faço, tem outras pessoas que participam, né, por exemplo, eu tenho um sócio que chama André Balaio, que é uma figura conhecida no Recife, que foi músico, teve banda e tal, também é escritor, roteirista, e outros colaboradores. A gente começou a montar o conteúdo do site a partir de pesquisas feitas no próprio livro de Gilberto, outros livros, porque a gente descobriu que existiam tantas outras obras pernambucanas que falavam das assombrações. Aí foi um trabalho de pesquisa interessante. Fizemos um trabalho de campo, né? Ou seja, a gente ia conversar com as pessoas e perguntar as histórias de assombração. E também começamos a receber muitas contribuições pelo próprio site, através dos e-mails, né? Então, isso trouxe um acervo muito grande de histórias. A gente tem muitas histórias que a gente contou naquela época, né? E juntou, dava um sucesso danado, assim, porque as pessoas começavam a responder. Você vê que aquilo que era um assunto que estava, assim, adormecido, e quando se tocou naquilo ali, a coisa veio à tona, né? As pessoas começaram a contar as histórias. Hoje em dia, o site mudou um pouco de perfil, porque como teve essa coisa da rede social, a própria internet, ela como interação mudou, né? Então as pessoas não estão tão preocupadas em contribuir com conteúdo para os outros para o outro site. As pessoas botam suas próprias histórias no Facebook e tal, né? E então nós partimos para mudamos a orientação do site editorial da seguinte maneira: ele hoje está mais preocupado em fomentar algum tipo de ficção que traga essas histórias de assombração para outro nível, que ele possa ser divulgado através de obras de ficção, principalmente contos. Agora a gente está trabalhando muito com quadrinhos, né?
A gente pretende fazer coisas na área do audiovisual, né? Animações, filmes, quer dizer, é um trabalho que a gente faz principalmente de fomento, né? Para que essa cultura não deixe e se transforme de outra maneira, né? Venha para as novas gerações de outra forma, né? Qual é a história mais assustadora? A história mais assustadora que eu acho do Recife é a história da emparedada da Rua Nova, né? Porque ela tem um elemento macabro, assim, né? A moça emparedada, né? A moça por causa de uma vingança do pai, porque a história é essa, né? O pai ficou chateado com a moça, porque isso no no final do século XIX, né? Porque a moça se engraçou de um sujeito lá, que não é uma boa pessoa, e engravidou. Imagina isso no século XIX, né? E esse mesmo sujeito, na história, né? Também era amante da mulher do pai, né? Era uma loucura. E isso foi contado por Carneiro Vilela, que era um escritor pernambucano muito importante, né? De grande importância para a própria história da literatura pernambucana. Inclusive, ele é o fundador da Academia Pernambucana de Letras. E ninguém sabe se essa história que aconteceu mesmo e Carneiro Vilela transformou aquilo em folhetim, né? Uma história publicada no jornal diariamente, que depois virou romance, ou se ele imaginou aquilo ali, né? Agora, a gente sabe que emparedamento acontecia. Não é raro no Recife as pessoas fazerem reformas em casas antigas, quebrar as paredes e encontrar esqueletos. Não é uma coisa estranha, assim. Ou seja, acontecia, né? Então, eu acho essa a mais interessante, porque ninguém sabe até que ponto a ficção influenciou o imaginário popular e ao contrário, né? Porque isso tomou a cidade de uma maneira naquela época, no começo do século XX, quando foi publicada a história, que as pessoas ficaram com muito medo daquela história e começaram a pensar nisso, na assombração da moça que foi emparedada e tal. E isso perseverou no imaginário da cidade durante muito tempo. Eu acho essa história muito emblemática assim, do próprio Recife, né? A Secretaria de Turismo está realizando agora passeios pelos lugares do Recife assombrado. Quais são os principais pontos de assombrações no Recife? É tão difícil fazer esse passeio, eu acho, porque tem tanto que o cara tem que passar um mês assim, andando de ônibus pelo Recife para ver, né? Porque tem muita história mesmo, assim. Agora, tem que se destacar, por exemplo, a Cruz do Patrão, né? Que é um monumento antiquíssimo, assim. Ele está no século XVII, ele já estava registrado em mapas, né? E é um monumento feito para a questão da navegação. Ele orientava os navios que chegavam ao Porto do Recife, né? E as pessoas diziam que ali, em torno daquele monumento, que é uma coluna de alvenaria muito grande, assim, com uma cruzinha na ponta, eram enterrados escravos que vinham em navios negreiros e tal. Ali eram deixados de qualquer jeito os corpos dele, né? Isso nunca foi comprovado. Então, os arqueólogos da Universidade Federal de Pernambuco fizeram pesquisas lá, mas nunca encontraram esqueleto nenhum. Mas isso está no imaginário da cidade, né? E as pessoas tinham muito medo porque ela fica, a Cruz do Patrão, num lugar que era um istmo que ligava Olinda a Recife. Então, passar ali à noite era uma coisa, não tem iluminação, imagina, né? Então, o pessoal tinha medo mesmo, via vulto, via gemido e tal. Depois começaram a dizer até que as pessoas iam para a Cruz do Patrão vender a alma ao diabo, né? O historiador Pereira da Costa fala isso. Quer dizer, é muito lugar assombrado no Recife, não é brincadeira, né? O cenário dessas histórias geralmente é o Recife e a Zona da Mata. Como você acha que esses locais que fazem parte do dia a dia da população podem mexer com o imaginário delas? Não, mexem muito porque são lugares que remetem a uma história da própria cidade, assim, né? E, às vezes, muitas vezes, são cenários de tragédia, né? E aquilo, às vezes, até as pessoas que não conhecem diretamente a história, mas remete, de alguma maneira, através das tradições da própria família, né? As pessoas contam, e aquilo ali, talvez ele não saiba claramente como é aquela história, mas eles lembram, né? Outra coisa é os cenários, né? Porque tem lugares no Recife, assim, você veja, a gente vê o bairro de São José durante o dia, aqueles sobrados, né? Aquelas casas antigas, aí muito comércio, que a turma chama de vulco-vulco, vai lá, com muitas lojas e tal. Mas durante a noite, ele é um lugar assustador de uma certa maneira, né? Um lugar misterioso, né? Tem mistério, né? Das histórias. E a mata, que você citou, a Zona da Mata também, porque
a mata provoca um certo medo nas pessoas, né? As pessoas, ela, por princípio, tem medo do verde demais, silêncio demais, né? Tanto é que existe esse mito pernambucano, muito pernambucano, da comadre Fulozinha, que é justamente que existe dentro da mata, ela vive na mata, né? Então, os lugares influenciam muito a cabeça das pessoas nesse sentido. É o que mais chama a atenção no levantamento dessas histórias, porque elas são baseadas em boatos, né? O que mais chama a atenção é a crença que ela desperta, né? Porque a gente imagina que num tempo de hoje, numa época como, né, nós estamos no século XXI, as pessoas não vão mais acreditar nisso, mas não existe. Né? Um tempo que é dominado pela tecnologia, pela força da imaginação, pela força da comunicação, da internet e tal. As pessoas vão acreditar nisso, mas não. Isso aí é muito forte assim, na cultura, né, pernambucana. Por exemplo, em 2004, eu morava ali no bairro da Torre. E tem uma comunidade lá chamada Vila Santa Luzia, que é uma comunidade muito pobre, violenta e tal. Mas começou dentro dessa comunidade um boato sobre um lobisomem. Imagine só, um lobisomem em 2004, né? Em pleno Recife, que aquilo é dentro do Recife, né? Aí eu realmente conheci algumas pessoas e conversei, né, com as pessoas, e as pessoas contavam, né? Então o senhor lá disse, olha, tanto é verdade que eu vim aqui ver a pegada do lobisomem. Talvez fosse até a pegada de um vira-lata, assim, né? Mas estava lá. Então a influência dessa coisa é fortíssima, assim. Isso aí, eu acredito que nunca vai deixar. Por mais que possa parecer assim, isso é fruto da ignorância, alguma coisa desse tipo, mas não vai deixar de ser, porque isso está na cultura da gente, né? Então é isso, assim, essa cultura não desaparece, ela talvez esteja, porque como não existe mais essa questão da cultura oral, assim, de a tia falar para o sobrinho, a avó falar para o neto, talvez isso esteja um pouco enevoado, mas quando você toca nisso aí, chama atenção, essa coisa vem, né? Então é muito forte na nossa cultura. Criaturas medonhas também estão presentes na vida das pessoas na hora de reprimir crianças, por exemplo. Não faça isso, senão o velho do saco vai lhe pegar. Sim. Ou cuidado com a loira do banheiro. Como você explica essa relação na vida das pessoas? Luiz da Câmara Cascudo, né, que é o folclorista potiguar, né, seguramente o maior folclorista brasileiro, ele deu um nome para isso. Ele diz assim que ele chamava isso de o ciclo da angústia infantil. Então, justamente, é quando a lenda, o mito, ele tem uma certa função social, né? Dentro da convivência das famílias. Ela serve para criar esse temor sobrenatural para que a criança obedeça, né? Então, que realmente sempre foi na história da humanidade perigoso que as crianças fiquem soltas na rua. Aí, só que esse monstro vai mudando, né? Hoje em dia, o pessoal diz, vai passar o carro preto. O carro preto provavelmente é dirigido pelo Papa Figo, né? Que no tempo antigo pegava os meninos para tirar o fígado para se curar de uma doença. Então, a história é quase a mesma, assim, né? Quer dizer que isso é uma coisa muito forte, né? Hoje em dia, existem outros tipos de bicho-papão, né? Mas isso aí acho que nunca vai existir dentro da cultura, né? A gente já está encerrando o programa, mas eu gostaria de saber o que você traz nos seus livros, Roberto. Bom, foram 3 livros mais importantes, né? Esse aqui é de 2002, que resume muito dessa pesquisa que a gente fez no site. Esse aqui também, só que ele é feito de crônicas, né? Eu reúno várias histórias e tal, a partir dos assuntos, né? Sobre lendas urbanas, lugares assombrados, boatos com uma perna cabeluda. Esse aqui chama Estranhos Mistérios do Recife Assombrado. E esse aqui foi de 2010, é um livro infanto-juvenil, que na verdade eu fiz trabalho mais de organização e são vários autores, né? A gente trabalhou meio que um trabalho de oficina com os textos para levar esse assunto, esse tema para a criançada, para a meninada, né? E todo o conteúdo que a gente trabalha e as novas ideias, os quadrinhos, os nossos contatos estão no nosso site, que é www.orecifeassombrado.com. É importante esse O, Recife Assombrado, né?
E por ali você pode, quem quiser, pode entrar em contato com a gente, conversar, tirar dúvidas. A gente ajuda em pesquisas também. É sempre importante a gente manter essa interação. Obrigada, Roberto, por essa conversa sobre as assombrações do Recife. Eu que agradeço. O programa Abre Aspas fica por aqui. Para acompanhar esta e outras produções, visite a nossa fanpage no Facebook, Laboratório de Jornalismo Audiovisual. E para acompanhar os bastidores, a nossa página no Instagram. Até mais!